parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma Santen, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana, e o item de hoje, que vocês já devem estar vendo aí na tela, Buda no País dos Kalamas. E aí o Lama diz a respeito disso, né? Certa vez, o Buda Sakyamuni chegou ao país dos Kalamas. As pessoas se aproximaram dele e pediram-lhe que desse ensinamentos. Naquele momento, alguém se levantou e disse: Senhor, muitos mestres têm passado por nosso país, oferecendo-nos seus sábios ensinamentos. Porém, eles sempre dizem: esqueçam o que vocês já ouviram antes. Agora vou ensinar a verdade definitiva. Como devemos ouvir suas palavras? O Buda disse: é muito simples. Ouçam com cuidado e testem. Experimentem em suas vidas. Se o ensinamento trouxer benefício, sigam-no diligentemente. Se não trouxer nenhum benefício, abandonem-no. Então, pessoal, olha que interessante. O Buda, ele ficava transitando, né, por várias cidades ali naquela região onde ele vivia. Ele transitava inclusive com os seus monges, né, que aqui parece que... Não, aqui eles não falam deles não, mas ele transitava com seus monges. E ele chegou nesse país onde vivia esse povo chamado de Kalamas, né? E eles sabiam que o Buda era um mestre que havia atingido a iluminação, né, o pleno conhecimento, e eles então aproveitaram a presença, né, de um ser iluminado na sua cidade para tirar essa dúvida, né? Porque o que acontecia lá? Passavam vários brahmanes, né, que eram os sábios da Índia antiga, e cada um dava um ensinamento e dizia assim: olha, esse é o ensinamento definitivo, todos os outros estão errados. Qualquer semelhança com alguma coisa contemporânea é mera coincidência, né? Mas na verdade eles faziam isso. E aí eles chegaram para o Buda: e aí, como é que a gente faz, né? Se todos são definitivos, né, e um contradiz o outro, e aí, como é que a gente resolve essa questão? Eram pessoas que estavam motivadas a seguir um caminho espiritual, mas estavam confusas, né, com esses ensinamentos contraditórios, né, e incoerentes. E aí, a resposta do Buda, como vocês veem aqui, ela é extremamente sábia, porque ele disse simplesmente o quê? Peguem os ensinamentos e testem. Se trouxer benefício, sigam, né? E ele fala: sigam diligentemente, quer dizer, sigam com empenho, sigam com entusiasmo. Por quê? Porque se está trazendo benefício, é uma questão de inteligência, né? Sigam com entusiasmo. Agora, se não trouxer benefício, abandona. Então vocês percebem, o Buda, em todos os seus ensinamentos, ele chamava muito a atenção para isso. Qualquer ensinamento espiritual, ele só tem validade se na prática ele funcionar para melhorar a vida, para nos tornar melhores, para nos tornar seres com sentimentos, com pensamentos e com ações mais elevadas. Se não funcionarem para isso, não são ensinamentos que valha a pena nós perdermos tempo com eles. Ok? E aí, o Lama continua dizendo que o Buda continuou: todos os seres buscam felicidade e querem se afastar do sofrimento. Se usamos como método de buscar felicidade matar outros seres, por exemplo, isso é interessante? E aí os Kalamas respondem: não, não. E aí o Buda pergunta: e roubar é um método para encontrar felicidade? E aí todos repetiram: não, não. E aí o abençoado seguiu enumerando: conduta sexual imprópria, mentir, criar discórdia, agredir com palavras, falar inutilmente, ter aversão por outros seres, ser avarento. E todos repetiram: não, não. Assim, todos concordaram que essas 10 ações são fontes de sofrimento e não de felicidade, e entenderam por que são chamadas de ações não virtuosas. Então, eu não sei se vocês perceberam, pessoal, que o Buda, ele vai, ao invés dele ditar normas de moralidade para aqueles que o estavam ouvindo, ele vai estimulando eles a
raciocinarem, né? A contemplarem a própria prática cotidiana da vida. É por isso que esse capítulo do livro do Lama, o Lama intitulou Prática na Vida Cotidiana, porque é voltado totalmente para a prática cotidiana. Então o Buda leva os seus ouvintes a raciocinarem sobre quais os efeitos de roubar, quais os efeitos de matar, né? Quais os efeitos de mentir, de conduta sexual imprópria, de criar discórdia, etc, 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 né? E os ouvintes, com o seu próprio raciocínio, com a própria contemplação da sua vida diária, eles percebem que todas essas ações que o Buda enumerou são ações que geram sofrimento ao invés de trazer benefícios, sejam para aquele que o pratica, seja para aquele que é vítima dessas ações. Então, esse é o método que Jesus também usava, né? Era o método de mostrar como que na vida prática as coisas funcionam. Então, quando o Buda enumerou para esses ouvintes as 10 ações não virtuosas, ele não fez uma enumeração para que eles decorassem. Ele fez com que eles mesmos, usando o seu raciocínio, né, contemplando a sua própria experiência de vida, chegassem à conclusão de que essas ações eram não virtuosas. Porque se a gente entender o significado de virtuoso, né, virtuoso é o quê? Aquilo que está conectado com virtude. E virtude vem do mesmo radical de uma palavra latina que dá origem a viril. E vocês sabem que quando se fala em virilidade, está se falando de força, né? Então, em outras palavras, essas ações, roubar, né, mentir, criar discórdia, agredir com palavras, falar inutilmente, ter aversão e etc., elas são ações que os ouvintes, com seu próprio raciocínio e contemplando sua própria experiência, perceberam que, ao invés de fortalecê-los interiormente, os enfraquecia. Se enfraquece, não é virtuosa, porque não traz virilidade, não traz força, traz fraqueza, traz sofrimento, traz incapacidade de reagir com lucidez e sabedoria diante das situações. Tá claro? E aí o Buda segue, olha como o Buda segue o tempo inteiro, ao invés de dando uma lição de moral, ele vai estimulando sempre ao uso do próprio raciocínio, da própria contemplação. E aí ele diz assim, o Buda então indagou, uma pessoa dominada pela ignorância pode ser levada a matar? Todos concordaram, sim, sim, abençoado. O Buda questionou, uma pessoa dominada pela ignorância pode ser levada a roubar? Todos concordaram novamente e responderam, sim, sim, abençoado. O Buda enumerou as 10 ações não virtuosas e todos concordaram que a ignorância poderia causar cada uma delas. Depois, o abençoado citou a avareza e o ódio, perguntando se poderiam causar uma a uma as 10 ações não virtuosas. A cada pergunta, os Kalamas responderam, sim, sim, abençoado. Então vejam, o que o Buda levou eles então ao final das contas a contemplarem? Ele mostrou que a ignorância está na raiz de todas as ações não virtuosas, né? Olha que lição profunda, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode pensar que nós teríamos que atacar, digamos assim, uma a uma dessas ações, né? Tipo assim, vou fazer um esforço para não mentir, vou fazer um esforço para não ser avarento, vou fazer um esforço para não sentir ódio, né? Vou fazer um esforço para não falar inutilmente. E aí vou gastando minha energia, né? E enquanto eu dou atenção a uma coisa, muitas vezes a outra foge da minha atenção, né? E eu vou me perdendo no meio de uma enormidade de coisas. Mas o que o Buda mostra? Corta o mal pela raiz. Em vez de ficar cortando os galhos, vai lá no tronco, lá na raiz, e cortando a raiz, todo o resto fenece, né? Todo o resto desaba. Ou seja, o edifício das ações não virtuosas está alicerçado onde? Na ignorância. Então, se a gente ilumina a nossa visão, se a gente percebe o fenômeno da inseparatividade, que nós estamos
totalmente conectados com o mundo, né? Totalmente integrados ao mundo, né? Se a gente desenvolve essa visão nos dá clareza, né? Nos dá clareza sobre o quê? Sobre a interdependência entre todos os fenômenos, inclusive a interdependência entre nós e tudo que nos cerca. Então nós vamos o quê? Parar de fazer, a gente não vai roubar, não é verdade? Porque se a gente acha que está interconectado com os outros, é óbvio que nós não vamos tirar do outro aquilo que lhe pertence, porque a gente vai saber que pela inseparatividade, né, como nós estamos integrados com esses outros, nós causando mal a eles, estaremos causando mal a nós mesmos também, né? Um exemplo bom disso, pessoal, atualmente, é a gente perceber a preocupação que está acontecendo agora no meio dessa epidemia de coronavírus com a África, né? Os países ricos estão preocupados com o continente mais pobre do mundo. Por quê? Porque os cientistas já descobriram que se em algum lugar do mundo o coronavírus não for eliminado, mesmo que ele tenha sido eliminado no resto do mundo, ele vai voltar. Percebem? Olha que lição que a humanidade está tendo pela dor agora, né? Ela está pela dor descobrindo que todas as coisas são interdependentes, que não adianta a gente explorar ou sugar um continente em benefício de outro, porque a pobreza daquele continente depois vai se reverter contra os países mais ricos, contra as civilizações mais ricas. E agora nós estamos tendo um professor de inseparatividade que se chama coronavírus, né? O grande mestre da inseparatividade. Por quê? A questão começou lá na China, que para a gente fazer uma viagem de avião lá para a China, a gente precisa fazer escala, porque não tem nenhum dos aviões mais modernos tem autonomia para viajar para lá, de tão longe que fica. E agora estamos nós aqui, ó, tão distantes da China e com os mesmos problemas que eles tiveram há alguns meses atrás. O mesmo vírus que lá estava, agora está aqui nos desafiando a sermos melhores, né? A trabalharmos para evoluir espiritualmente, diminuir a ignorância e trazer mais luz para o mundo. Ficou claro isso, pessoal? Como hoje nós podemos ver com clareza no que está acontecendo a lição da inseparatividade? E olha só como o Lama conclui essa lição. Ao final, o Buda explicou: essa é a razão pela qual a ignorância, a avareza e o ódio são chamados de os 3 venenos, pois eles são a raiz de todos os sofrimentos. E eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês, que foi o que mais me chamou a atenção nesse ensinamento do Buda, é que quando ele diz que os 3 venenos da mente são a ignorância, a avareza e o ódio, ignorância nos ensinamentos budistas, vocês sabem de que é sinônimo? É sinônimo de ego. Olha que coisa interessante, é sinônimo de ego, é sinônimo de identidade. Então todo aquele que acha que o seu verdadeiro ser é o seu ego, ou seja, essa nossa identidade que age no mundo não por compaixão, mas porque gosta ou não gosta, né? Porque vai lucrar ou evitar prejuízo, né? Porque vai tentar ter prazer e evitar dor, é justamente essa que é a raiz de todas as ações não virtuosas. Por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que a raiz de todos os vícios, né? Na raiz de todos os vícios estão o egoísmo e o orgulho, né? Porque egoísmo e orgulho são irmãos, né? O que é o egoísmo? O egoísmo é o culto do ego. Eu antes, os outros depois, né? E obviamente disso surge naturalmente o orgulho, né? Eu me envaideço das minhas qualidades, eu me orgulho daquilo que eu tenho, da minha família, dos meus bens, das minhas posses, das minhas habilidades, né? E esses 2 sentimentos de egoísmo e orgulho, essas 2 atitudes perante a vida, elas fazem com que eu me afaste completamente da possibilidade de ter uma percepção da inseparatividade.
do quanto eu dependo de tudo que me cerca, né? Do quanto eu dependo do meio ambiente, da sociedade, daqueles que enfim, me ajudaram a chegar aqui onde eu estou, né? Porque se a gente lembrar, hoje, por exemplo, eu estou aqui falando, eu estou aqui refletindo, eu estou aqui pensando, mas eu tive pais que cuidaram de mim quando eu não podia cuidar, eu tive professores ao longo de muitos e muitos anos que me ensinaram a escrever, né? Que me ensinaram a contar, que me ensinaram a ler, né? Eu tive, hoje mesmo, né? A gente pode dizer assim, hoje nós somos adultos independentes. Não, nós somos adultos interdependentes, né? Por quê? Porque eu preciso do lixeiro que vem buscar o meu lixo, eu preciso do comerciário do supermercado que vende o meu alimento, né? Eu preciso do motorista do ônibus que traz a empregada doméstica até em casa para que ela preste o serviço, né? Então tudo isso mostra que a nossa existência, ela não é uma existência por si mesma, separada de tudo. Ela é uma existência interdependente. Na verdade, nós não estamos separados de tudo, nós dependemos de tudo. Quando a gente desenvolve essa compreensão no seu nível mais profundo, nós eliminamos todo o sofrimento. Por quê? Porque nós passamos a agir não mais pelo gostar ou não gostar, não mais para querer ter lucro e não ter prejuízo. A gente passa a agir por compaixão, por querer diminuir o sofrimento dos seres, porque diminuindo os sofrimentos deles, nós diminuímos o nosso também. Por exemplo, se a gente diminui as agressões ao meio ambiente, nós ficamos num ambiente mais confortável e mais saudável, né? Se nós trabalhamos para desenvolver a pobreza na nossa sociedade, a gente vai ter uma sociedade com menos violência, com menos insegurança, vamos nos sentir mais seguros e mais tranquilos. Então, todos os exemplos que a gente puder pegar, nós vamos ver que se nós desenvolvermos essa visão de interconexão entre nós e o mundo, né, de que o mundo e nós somos uma coisa só, a gente elimina a raiz de todos os sofrimentos, que é a ignorância espiritual.